The Boys, 8º e último episódio da 4ª temporada. A gente chegou aqui ao final de uma temporada que, apesar de alguns altos e baixos, acaba melhorando depois que muitos fatores se juntam para um clímax bem poderoso. Indicando que a próxima temporada realmente pode ser a última, né? Quer dizer, a última de The Boys, porque eu acredito que essa série terá alguns spin-offs. Prime Video não vai largar o osso facilmente. Mas enfim, eu vou comentar alguns acontecimentos desse episódio e refletir um pouco sobre eles também. O vídeo ele tá repleto de spoilers, mas antes, deixa um like aqui no canal e também se inscreva. Isso é simples pra vocês, mas me ajuda demais. Eu também tô com financiamento coletivo aqui com o meu livro, a 2ª temporada de A Casa do Dragão, então dê uma olhada na descrição porque tem link pra isso. Muito obrigado. Antes de continuar, só uma questão que eu não sei se vocês perceberam. Esse mundo de The Boys, ele tá de cabeça pra baixo. É ovelha sanguinária voando, é gente com superpoder planejando golpe político, é personagem assumindo a forma física de outro pra pegar um namorado alheio. Cara, essa temporada é uma loucura só, mas é normal nesse universo. E eu tô aqui pra dizer que isso não pode ser normal na sua vida. Você não precisa deixar o seu mundo ficar tão caótico assim. E pra te ajudar a encontrar um rumo bem promissor, eu te apresento a Alura, a maior escola de tecnologia do país. Na Alura você encontra mais de 1.400 formações completas, como programação, front-end, data science, inovação e gestão e muito mais. É ideal para quem quer subir de nível na carreira, criar um networking ou pelo menos um portfólio que facilite a inserção no mercado de trabalho. Você faz a sua própria revolução e de quebra, dá um upgrade na sua carreira aí com a Alura. E te dou uma dica, com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos. E como sabe que eu sou um cara legal, às vezes, clicando aqui no meu link disponível no comentário fixado e na descrição, você ainda ganha 15% de desconto. E não precisa ficar com aquela sensação de tédio após o fim de uma temporada de série. Não precisa não, porque com a Alura existe um mundo gigante aí pra você desbravar. Só que esse mundo aqui é bom que se diga, bem organizadinho. É diferente de The Boys, que é uma confusão. No final do episódio 7, a gente entendeu que Hughie ele estava sendo enganado pela transmorfa que iria matar o presidente. Pelo menos era o que a gente pensava, né? E o que eles pensavam também. Hughie, coitado, é provavelmente o que mais sofreu nessa temporada. Perdeu o pai, foi abusado pelo ídolo de infância, não apenas dormiu 20 vezes por engano com a impostora, como casou com ela e ainda saiu com uma DR com a verdadeira esposa. Quer dizer, noiva, namorada, com a Luz Estrela. Parece que nada pode ser feliz na vida dele. E nem mesmo ele tem essa visão de que pode ser feliz, porque ele acha estranho aquele clima de alegria, de felicidade, aquele clima leve que ele estava tendo. Como se o mundo, cita ele, estivesse prestes a voltar para 1984. Esta é, obviamente, uma referência ao livro escrito pelo George Orwell, que leva esse título, 1984, livro o qual já falei aqui no canal. Nele, no livro, o protagonista, o Winston, ele vive num futuro distópico, num regime totalitarista, em que todos são vigiados pelo Big Brother, o grande irmão, aquele que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, e tudo modifica a seu favor também. Nesse livro, George Orwell, ele critica as mazelas do totalitarismo como um todo. E por isso, eu acredito, é um autor que conseguiu desagradar gregos e troianos, digo, esquerda e direita. Porque qualquer regime que descambe no totalitarismo, seja capitalismo, comunismo, o que for, ele vai levantar um dedinho e dizer assim, opa, olha aqui, olha o que é que pode acontecer. E eu acredito que isso, essa temática que o livro traz, não é tão diferente da grande conspiração do Capitão Pátria com a vice-presidente eleita, a Vitória, que pretende usar a falsa Luz Estrela para assassinar o presidente eleito, Robert Singer, e daí instalar campos de concentração para aqueles que não se adequarem aos padrões estabelecidos por quem está no poder. Em resumo, um novo holocausto, fruto de um totalitarismo protagonizado pelos superpoderosos. N, a verdadeira Luz Estrela que está presa, tem a sua crise de identidade que a atormentou pela temporada inteira, sendo materializada na sua frente. Para mim, um dos pontos altos do episódio. Não bastava ter virado um símbolo da resistência junto à opinião pública com seu alter ego que tenta se distanciar, agora ela se vê em outra pessoa e vê essa outra pessoa tomar posse do seu corpo e prestes a provocar o caos que ela planejava evitar. Eu dificilmente gosto desse artifício de duplos, que isso é quando é usado em filmes, séries, seja o que for. Mas aqui no episódio
episódio eu acho que ficou interessante. Tanto permitiu que víssemos a atuação da Erin Moriarty sob um novo prisma, elevando muito a percepção dela enquanto atriz, como também ajuda a entender psicologicamente a Luz Estrela, que, assim como Kimiko e o francês, é totalmente cheia de amarras, né? Inclusive vindo de seu passado, igual esses seus dois amigos. E isso a impede de agir a partir do seu alter ego, no caso, Luz Estrela. Então, saber o tanto de coisa que ela teve que fazer para chegar até ali faz pensar como negar aquela imagem é negar traumas. Mas, assim como Kimiko e francês, a resposta é, às vezes, enfrentar. É bem mal feita a forma como a verdadeira Anne aparece na hora H para salvar o dia. Ela saiu do cativeiro e passou por todo o esquema de segurança até o salão oval com extrema facilidade, com as mãos sangrando, ou seja, ferida, porque sim, porque o roteiro quis. Mas, ao mesmo tempo, vale dizer que a cena faz pensar, e talvez seja isso apenas o que importa. A Vitória, ela teve o seu grande segredo de que é uma super sendo desmascarado pelo Capitão Pátria na TV em rede nacional ao vivo, né? O que provoca um rebuliço gigante nesse país que a elegeu baseado principalmente no seu discurso de regulamentação dos superpoderosos. Fica mais do que claro que os planos dela e do Capitão Pátria são diferentes. Ela tem uma óbvia ganância política e tomou uma série de atitudes horrendas a favor desse poder que agora ela tem. Tinha. Mas o problema é que sempre tem um peixe maior que vem cobrar espaço. Ainda que tenha matado muita gente para isso, existe um fio de humanidade nela, representado pela filha, a Zoe, que ela já torturou transformando em super, vamos lembrar disso. Do outro lado, o peixe maior é o líder do Set, que quer alguém como ele, uma super, alguém com poderes na presidência do país, não importa como. Note nesse momento como o plano de Mana Sábia, que será revelado mais à frente, é bem mais rebuscado do que o plano do Homelander. Enquanto o dele é muito simples, achando que basta colocar uma super no poder, a dela é colocar literalmente o Homelander no poder, porque, enfim, convenhamos, só o Homelander para seguir com aqueles planos nefastos que estão dentro da sua cabeça. Esse desejo do Homelander de supremacia de uma raça e aniquilação de qualquer um que ouse ser diferente não leva a pensar que, na verdade, não é da raça, mas é para com aqueles que não se parecem com ele, exatamente com ele. Por isso que o plano da Mana Sábia é mais preciso do ponto de vista, inclusive, dele, né? Luz Estrela, por exemplo, ela poderia estar no poder? Não. Portanto, não é sobre ser super e estar no poder, não é isso. É sobre ser Homelander e chegar ao poder. Esse é o ponto. Tanto que só mantém ao seu lado os grandes, fiéis e leais amigos. E isso te lembra algo? E toda essa questão do Homelander querendo a sua face no poder e apenas com ele, aqueles que carregam a sua face estampada no peito, te lembra alguma coisa? A foto da jovem Tempesta com o símbolo de uma suástica que fica em sua cabeceira aparecer muitas vezes nessa temporada não é por acaso. Falando em revelação, o episódio trata de consolidar Billy Bruto como a outra ponta desse extremismo violento. Bastante debilitado por conta do câncer que o consome, a última esperança de Billy é trazer Ryan de volta para o seu lado, só que tudo desanda. O jovem no hospital, ele não parece ceder, se recusa a aceitar que o pai biológico é um completo psicopata e mata Grace, a agente da CIA que por um período cuidou dele. Essa cena aproxima o Ryan do que o Homelander fez lá no 4º episódio. Se o pai rompeu relações com as suas origens, lá naquela cena, aquela grande cena na verdade, o garoto também rompe quando faz o que fez com relação a Grace. A semiótica é perfeita porque o Ryan, ele sai da cena literalmente fechando a porta para aquela possibilidade e também pro Billy, que entende o recado. Billy perde a sua bússola moral, perde a única amarra que o segurava e perde também a única amarra que segurava o restante da sua humanidade. A única motivação para o pouco de vida que lhe resta passa a ser provocar um genocídio dos superpoderosos. Conduta condenada pelos seus companheiros por motivos óbvios. Muitos deles estão envolvidos com eles. Superpoderosos. Se pensarmos bem, de certa forma, Billy, Ryan e Homelander estão em jornadas bem parecidas. Billy também parte para um genocídio, rompendo-se de sua humanidade. Homelander nunca foi humano e deixou bem claro o quanto odeia essa raça, tanto que vai trancafiá-la em campos de concentração. E Ryan, que era ali o fiel da balança, cai também para o lado desumano ao matar
o seu passado. Assim como Homelander, Billy também chegou ao nível de tolerância zero e não admite mais qualquer negociação com Vitória. Homelander, ele termina o episódio matando a liberdade, né? Acabando com a liberdade daquele povo. Ryan termina o episódio matando parte do seu passado e também as esperanças de Billy. E Billy colocando Huey na estaca zero dessa série com um banho de sangue. Apesar dessa virada de chave do personagem, é bom que se diga que eu ainda sinto um pouquinho de humanidade nele, no Billy. Ou humanidade ou o roteiro sendo conveniente mais uma vez. Eu vou na linha da humanidade. Por que eu tô falando isso? Essa questão da humanidade do Billy. Porque me pergunto por que ele não matou Anne e Kimiko, que também são super poderosos e por isso contra o que Billy agora representa. Ou seja, eu penso que Joel assumiu o controle de Billy, que agora é como se Billy aparecesse para Joel e não o contrário. Tanto que os tentáculos, isso já foi deixado bem claro nesse episódio, são controlados por Joel na cena lá que mata o Ezequiel. Acredito, portanto, que na quinta temporada essa ex ou possível humanidade de Billy poderá ser colocada à prova. Esses rumos que o Billy tomou o aproximam lá do seu arco nos quadrinhos. Em certo ponto, quando o Capitão Pátria sai de cena, ele vira o personagem principal, o antagonista principal, chegando a ser o responsável por um destino trágico de alguns personagens queridos do público, que eu não preciso dizer para não dar spoilers aqui. Dos quadrinhos, porque eu duvido que a série vai seguir esse caminho. Eu digo isso porque eu tenho dúvidas se o seriado vai seguir necessariamente o caminho das HQs a partir do Billy, mas eu não tenho dúvidas de que agora a série vai colocar os garotos em um impasse mexicano. Billy apontando a arma para os superpoderosos, que apontam a arma para Billy e também para os garotos, que por sua vez apontam a arma para Billy e para os superpoderosos. Entendeu aí mais ou menos um impasse mexicano? Pronto, é isso. Perceba. Se foi um banho de sangue que colocou Huey naquela jornada contra os superpoderosos, um banho de sangue em algo que Huey tentava ajustar, define os caminhos do seu personagem para a temporada seguinte, para a quinta e última temporada. Só que agora vem de quem um dia ele considerou amigo, no caso Billy. Assim como um dia ele foi fã dos superpoderosos antes de um deles estourar o seu amor, literalmente nas suas mãos. Homelander, Ryan e Billy estão, repito, na mesma toada. Quem não está são os garotos, que se dissipam a partir do novo cenário que se desenha e eles não têm muito o que fazer com relação àquilo tudo. Se Profundo teve alguma função na temporada, foi a de reforçar o seu caráter extremamente repugnante. O personagem está se dedicando cada vez mais ao seu ego, e isso só mostra como seu ego é puramente sórdido. Antes de esmagar a cabeça de um roteirista da VODs, ele tem a necessidade de ter o próprio ego sendo alisado com elogios por aquele que define as histórias daquele microcosmo, e que já deve ter colocado o Profundo em diversos maus lençóis aí nas produções da VODs. Agora não mais. Isso diz muito sobre a relação das estrelas com os roteiristas. Quem tem poder, afinal? Quem define o texto? Ou quem pode decidir sobre o futuro daqueles que trabalham com o texto? Fica no ar. Profundo segue aí na jornada de ser 100% subserviente ao Capitão Pátria, abaixando a cabeça e fazendo qualquer tipo de serviço sujo por ele. Ele quer a mídia, ele quer os holofotes. Eu já falei sobre isso nos textos passados. E não importa se ele vai ser usado como boi de piranha numa campanha publicitária onde se assume racista, como a gente viu no vídeo do começo desse episódio. O sadismo de Homelander está levando os superpoderosos cada vez mais para o poder, e é isso que o Profundo quer, estar lá, mas eu duvido que seja só ele. Eu não vou precisar falar novamente sobre a espoleta, né? O que aconteceu aqui é igual ao que aconteceu em episódios anteriores, e eu já falei bastante sobre como ela é tão focada na idolatria que não consegue sentir pelos seus ídolos a mesma repulsa que sente por pessoas que fizeram com ela a mesmíssima coisa que os seus ídolos fazem. Ela destrói o seu corpo pela causa, ou seja, ela anula a sua existência por tudo aquilo dali. Se mostra tão leal quanto Profundo, mas também não tem permissão de ser Homelander, que eu acredito é o que ela quer ser. Ela quer ser a imagem desse cara. Ela quer trazer esse cara pra si, quer ter um filho pra ele, quer se projetar naquela imagem, naquelas ideias, enfim. E aí, o que é que o Homelander faz? O contrário disso, né? Ele pede pra ela se afastar por conta das mazelas que apresenta ao fazer algo pra ele. E isso diz muito sobre como nada é sobre os superpoderosos no poder, mas sim sobre Homelander no poder. Isso deixa mais claro ainda.
Tivemos o tão postergado beijo entre Francês e Kimiko, personagens tão sofridos e que carregam a imensa culpa por causa dos seus respectivos passados, finalmente se permitiram ceder ao sentimento que nutrem um pelo outro. Há uma cena dela mostrando os emojis para Luz Estrela antes do caos acontecer. Uma cena bonita que mostra a leveza daquele grupo e como essa leveza foi literalmente separada. Isso nos faz pensar como a temporada fez de tudo para postergar esse romance e por que ela fez. Como quem sabia onde queria chegar, mas não poderia chegar tão cedo. Faz sentido, perceba. Se entregassem a concretização do romance antes de falar sobre o passado de ambos, não daria a impressão de ser um beijo de pessoas resolvidas, de ser um match perfeito. Assim que eles ficaram juntos, eles foram separados. E isso torna o final do episódio mais Romeu e Julieta quando a gente pensa nos dois. Ou seja, se a relação já tivesse resolvido desde o começo da temporada, ela ia chegar fria no último episódio. Não daria para sentir o quão trágico é separar o que acabou de se juntar. Por isso, o desenvolvimento de personagem é importante e a gente precisa ter paciência quando se fala em seriados. Sempre. A morte de Vitória é o estopim para uma reviravolta política muito surpreendente até para o próprio Capitão Pátria. O presidente Robert Singer, que havia dado declarações de que não admitiria uma superpoderosa na vice-presidência, é responsabilizado pela morte e preso. Sem o presidente e a vice, sobra aí para o presidente da Câmara, um republicano ultra-radical que assume a cadeira mais importante dos Estados Unidos. Um político, inclusive, cuja primeira ação é um telefonema para o Capitão Pátria a fim de declarar apoio irrestrito a ele. Mas é bom dar enfoque em algo. Assim que Homelander sobe ao palco, o político foi simbolicamente afastado do púlpito. Parece quando os militares são chamados para ajudar um governo civil e quando menos se espera, já estão no poder implantando uma ditadura. Parecer com algo aí é com vocês. E falando em ditadura, que é o que vai acontecer ali daqui por diante, eu citei quando falava da Mana Sábia do livro Máquina de Caos, que segue aqui sendo referenciado indiretamente a partir dessa personagem. Era óbvio que a pessoa mais inteligente do mundo, que canaliza os seus conhecimentos para o mal, jamais aceitaria ser um mero fantoche do Capitão Pátria e se afastar como ele pensava que iria acontecer. Ele achava que estava fazendo um grande favor ao poupar a vida dela, mas por baixo dos panos, ela tramava um favor maior ainda para ele. Ou isso, ou pode ter pegado carona para trazer aquilo tudo para si. No final das contas, e independente dos reais motivos, nunca duvidem do potencial de quem lê muitos livros. Nunca. E o que esse apoio ao Capitão Pátria resulta? Na pior forma de opressão à liberdade que a população em geral, ou os não superpoderosos, como quiserem considerar, pode ter. Eles mesmos, o povo, ajudado pela imagem que a Vought vencia, trabalhou para colocar o Homelander naquele status. Ele foi aceito e assim o povo está aí agora, muito provavelmente, a ser subjugado por ele. O presidente em exercício declara uma lei marcial que se trata de uma medida quando o governo compreende que há uma agitação civil diferente do comum. Sendo assim, as autoridades recebem o poder de suspender certas liberdades civis para restaurar a ordem que lhes convém. E quem assume essa liberdade, tão logo que a lei é implantada, é justamente ele, Homelander, que termina sendo o símbolo de poder daquele mundo. Nesse caso, e é bom que deixe bem claro aqui, a direita atentou contra a direita. A esquerda não conseguiu se fazer relevante. E assim sucessivamente, todas as ordens do espectro foram destruídas, porque quem achava que era uma guerra entre espectros políticos errou e está errado. Espectros políticos é coisa de ser humano. Deuses não participam disso. Ali era uma guerra sobre costumes, cultura, sobre o modo de ver o mundo. Não à toa, Billy é a resposta mais efetiva a Homelander por ser a mesma coisa, só que do outro lado. Um quer o fim dos humanos, o outro quer o fim dos superpoderosos. Então só existe essa questão agora binária, 0 ou 1. A escolha por tocar Heart Shaped Box, música do Nirvana, é perfeita para ilustrar esse momento. A banda é o principal expoente do grunge, um movimento dos anos 90, nascido depois que supostamente o rock ajudou a diminuir o furor das ditaduras nos anos 80. Enquanto conferimos a repressão desmedida causada pelos super-heróis nas ruas, a letra diz que, abre aspas, fui atraído para sua armadilha magnética, queria poder comer o seu câncer quando você morrer e agora tenho uma nova reclamação, fecha aspas. Isso representa, portanto, como a população caiu feito pato num regime que restringe justamente as suas liberdades.
Apoiou alguns pela imagem que vendiam, mas eram na verdade um câncer naquela sociedade, assim como esse câncer que está em Billy e que o transforma em um extremista desvairado. Agora, como conta o episódio e também a música, é proibido reclamar, protestar, é proibido ser quem você é. Ao mesmo tempo, há uma nova reclamação a fazer. I got a new complaint. Desculpa. Porque quem não se tocou do que estava acontecendo, agora que fique claro, o problema é lutar contra isso. E é preciso reclamar mesmo. O Capitão Pátria, que tinha vergonha dos seus pelos pubianos brancos, entendeu que juntar aquilo era só nojento. Ou seja, parou de ser somente sobre ele e passou a ser sobre, mais ainda, a sua imagem inabalável. Não aquilo que está por dentro da sua roupa, se é que você me entende. Nenhum tiro mata a sua imagem. Seu ímpeto de ser o que quer ser não é destruído, porque agora para ele tudo é política. A insegurança se foi e ele está gigante como queria estar. Pelo menos até o epílogo da temporada, quando ele vê o Soldier Boy. O final foi agridoce e pessimista, condizente com o tom de toda a temporada, mostrando o desconjunto dos garotos e como eles são agora personagens incapazes de se entenderem naquela realidade. Não houve aquela cena de ação que muitos esperam ter, mas o uso dos superpoderosos como metáfora para a necropolítica, para o estado de exceção, para a intolerância da extrema-direita e a propagação de desinformação pelos ditos patriotas, algo que estava claro desde a primeira temporada, nesse episódio ficou completamente escancarado. Se havia dúvidas, quem ainda as tiver é tolo. Make America Super Again é dito ao final naquele telejornal bizarro pela Espoleta e faz uma menção direta à campanha de Donald Trump. Make America Great Again. Mas um ponto. Make America Great Again ficou famoso recentemente com, sim, a campanha do Trump em 2016, 2020 e agora 2024. Porém, o slogan foi criado por Ronald Reagan durante a sua campanha presidencial de 1980. Em um anúncio de rádio, Reagan disse que, abre aspas, vamos fazer a América grande novamente, fecha aspas. Uma vez que o contexto era a crise econômica e as tensões internacionais da época, Reagan sugeriu que os Estados Unidos precisavam recuperar o seu antigo prestígio e a sua prosperidade. Esse mundo aí que eles acham que são donos, né? Esse mundo que eles acham que eles são os pica, como diria assim, né? E que muita gente que tá fora dele também acha que faz parte disso. Enfim, se Trump e Reagan são republicanos e usaram esse discurso, Bill Clinton, democrata, também usou. E aqui é onde eu quero esclarecer algo que eu deixei aqui na segunda camada de vários textos dessa temporada. Espero que você entenda de uma vez por todas. O mais à esquerda do político estadunidense ainda é estadunidense. Eles se acham superpoderosos do mundo, o Júlio César dos novos tempos. É evidente que a série não diz isso. Sou eu dizendo isso a partir de uma série estadunidense, em uma plataforma estadunidense, usando equipamentos estadunidenses e assim por diante, porque somos contradição. Mas se não entendermos essas contradições, nunca perceberemos o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Se dermos o mundo na mão deles, porque vendem essa imagem super empolgante deles sendo os grandes poderosos, boa sorte ao tentar fugir ao final quando eles dominarem. O que acontece lá pode e vai acontecer aqui há pouco tempo, como já foi antes e como continua sendo. Preciso desenhar agora? E é isso, gente. Muito obrigado por terem chegado até o final desse vídeo e também dessa cobertura da temporada de The Boys. Espero que vocês voltem aqui para outros conteúdos no canal, tá? E antes de ir, só reiterando, tá rolando aqui o financiamento coletivo do meu segundo livro sobre A Casa do Dragão. Então, se você gosta dos meus textos, dá uma olhada lá. O link segue na descrição. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em todos vocês e tchau.